Olá, meninos e meninas, meus alunos queridos, meus amados do quinto ano do Colégio Esperança. Mais uma vez aqui com vocês, a professora Denise, professora de Geografia. Estamos aqui nesse nosso encontro de hoje para darmos continuidade ao assunto sobre a região Nordeste, né? Então, nós estamos estudando as belezas, as riquezas, a influência, né? A importância dessa região em nossa cultura, em nosso cotidiano, né? O que ela se revela sobre nós, né? Sobre o que somos, como vivemos, nossa forma de ser, nosso modo de viver. Então, nós estamos inseridos nessa região e toda essa variação linguística ela tem tido um poder sobre nós, né? Sobre nossa vivência. Falaremos hoje, além das variações linguísticas e manifestações culturais, né, que são informações que temos, que são influências que sofremos ao longo dos anos, né, herança que ficamos ainda dos povos, dos primeiros povos que habitaram, que deram início à colonização na nossa região. Também falaremos sobre o turismo. O turismo é um ponto importante porque são belezas naturais, praticamente belezas naturais, claro, culturais também, que atrai turismo não só de outras regiões, mas também de outras partes do mundo para a nossa região, né? Então, isso influencia na economia, isso leva a crescer a economia local, isso leva a um bom desenvolvimento econômico, que foi o que vimos na aula anterior, certo? Então, meus amores, esse é o nosso conteúdo da aula de hoje. Daremos início sobre mais esse tema estudado sobre a região Nordeste e essas influências que nós sofremos sobre ela, certo? Esse material encontra-se no seu livro didático, mas você vai pegar após esse nosso encontro, vai estar revendo, vai estar lendo e resolvendo as atividades que deixarei aqui para você resolver, né? Ao final da nossa aula. Elas serão anexadas na plataforma e você vai lá. Certo, meus amores? Então, vamos lá. Existem, entre outros estados brasileiros, variações linguísticas que eles são peculiares, né? Eles são os originais. Então, existe a variação linguística de outros estados, originais de outros estados. Mas nós falaremos aqui sobre essa variação em nossa região, especificamente aqui na região Nordeste, que já estudamos anteriormente, formada por 9 estados. Então, são esses 9 estados que compõem essa mudança de línguas, de linguagens, né, de forma de falar, de se expressar. Então, veremos aqui. No caso da região Nordeste, nós temos linguagem específica dos estados, tanto da zona rural como da zona urbana. Então, nós percebemos na nossa região que as pessoas do campo, ela tem uma linguagem diferenciada da linguagem das pessoas das cidades, certo? Então, elas trazem uma linguagem, uma forma de falar diferente e às vezes você ri do colega e fala, aquele ali é do sítio, olha o jeito que ele fala, falou errado. E hoje nós descobriremos que temos essas variações que não nos permite falar errado. Escrever está errado, mas aqui na nossa região você fala da sua forma, essa variação existe, são traços culturais. Claro que em um momento formal nós não podemos estarmos falando errado, né? Falando diferente da nossa linguagem, né? Da língua portuguesa. Mas essas linguísticas, ou seja, a forma de falar, as linguagens, né? O linguajar, o jeito de você se expressar através da fala, nós entenderemos que varia de região para região. Muitos termos são usados pela população da zona rural e refletem a linguagem dos nossos antepassados. Então, toda essa variação, ela é cultura, ela é cultural, ela é herança. Assim como eu não pude escolher a minha cor da pele, os meus traços físicos, os meus costumes, a forma de falar, de me expressar, também é cultura,
certo? Então, foi herança dos antepassados escravos. Então, você entende que a população do sítio é aquela população mais carente que foi herança e herdou dos escravos algumas formas de falar. Exemplo, vós me ser, promode, sou doutor e etc. É muito frequente nas literaturas de cordel, onde os cordelistas ele escreve as expressões como se fala na linguagem popular, né? Cordel é literatura popular, é uma leitura de acordo com a vivência do povo, certo? Vocês já estudaram cordel, ou se não estudarem, ainda vão estudar com a tia Juliane. E cordel ela é uma linguagem popular da população, né, do povo, que você expressa em forma de escrita e de leitura. Então, estamos vendo aí que essa forma de linguagem, né, essa forma de falar, essas palavras aí juntas, vós me ser, promode, é a mesma coisa de porquê, tá se expressando, tá dando uma explicação. Então, ela foi herança dos antepassados escravos e é refletido mais na linguagem da zona rural. É importante conhecer essas variações linguísticas e respeitar o modo de falar de cada um. Então, na língua portuguesa, essa forma de falar está errada, mas você deve respeitar, porque nós estamos diante de pessoas que têm cultura, que têm traços culturais, que têm origens diferentes uma da outra. Então, nem todas as variações linguísticas têm o mesmo prestígio social no Brasil. Então, muita gente ignora porque fala errado, porque fala certo, porque quer ser melhor do que o outro. E nós aprendemos aqui que nós devemos respeitar. Basta lembrar de que há algumas variações usadas por determinadas classes sociais ou região para perceber que há preconceito em relação a elas. Quando você sai aqui do interior, da cidade de Juazeiro do Norte, onde nós estamos, que é o interior do estado do Ceará, e você vai para Fortaleza, as pessoas lá acham estranho a sua forma de falar, porque nossa linguagem aqui, nossa linguística aqui da região, ela é expressa de uma forma mais comum, sem muito aperfeiçoamento. Então, nós pecamos muito no uso do verbo de forma incorreta, mas a mensagem é passada e é importante ser compreendida. Ou seja, entendeu? Ok. Então, você está vendo aí a charge aí, né? O rapaz do sítio, o senhorzinho, chega para se consultar e vai falar com o médico. E ele está com uma dor. E ele diz, a dor começa acima do mucumbu, vai subindo até o meio das pazes e responde aqui na titela. Então, o médico não entende o que ele fala, certo? Mas o pessoal antigo, talvez você tenha uma avó, talvez você tenha uma tia, que fale algumas dessas palavras aí. O que é mucumbu, o que é pazes e o que é a titela. Então, ele está mostrando aí, o médico não está entendendo, certo? Eu tenho uma médica conhecida que ela é aqui da nossa região e ela fazia acompanhamento com minha mãe. Minha mãe usava essas palavras e ela já dizia assim, sei sim, dona Francisca, tá com a dor aqui, no quadril, né? Então, porque ela já entendia esses vícios de linguagem, essa colocação que é feita por os nossos idosos que foram assegurando essa linguagem, essa variação linguística dos nossos antepassados escravos. E a gente tem que respeitar. Nós não vamos imitar em tudo, sair por aí falando tudo dessa forma aí, mas temos que respeitar. E quando nós estivermos em um ambiente não formal, não tem problema falarmos nossa linguagem nordestina do jeito que somos. Só não pode escrever do jeito que falamos, ok? Conheça algumas variações linguísticas aqui do nosso Nordeste.
Mangar. Quando você está mangando do colega, você está zombando. Quando o colega diz que está aperreado, ele está o quê? De acordo com o dicionário, ele está aperreado. Oxente. Oxente é uma forma bem comum da gente expressar ou demonstrar espanto. Oxente, você tá desse jeito? Falamos muito dessa forma. E todo mundo compreende o seu oxente, não é verdade? Bigu, peguei um bigu. Renan gosta de pegar bigu com Lucas. Pegar bigu é o quê? Pegar uma carona. Como a mãe de Renan tem os bebês pequenos, Renan vai muito para a escola pegando um bigu com Lucas, com o pai de Lucas, com o irmão de Lucas. Então, pegou uma carona. Vote. Vote quer dizer desprezo. Eu olho para você, vote, já faço até uma demonstração assim. Ixi Maria, também causa espanto, contraindo a expressão Virgem Maria. Então, foi modificada pela forma de expressar na fala e falamos Ixi Maria. Girimum, conhecido aqui pra gente demais, né? Com girimum, nós não temos o hábito de dizer que vamos ali na roça colher uma abóbora, porque esse nome é diferente, é confuso, mas girimum, todo mundo vai lá, né? No sítio e pega os girimum. Macaxeira, mandioca ou aipim, também nós conhecemos aqui como macaxeira. Canjica, curau de milho, ou seja, aquele mingau feito com o leite do milho verde, que é o que nós conhecemos aqui como a canjica. Laranja cravo a gente chama aqui que é a mexerica, também chamada de tangerina, mas a gente usa outras palavras para interpretar. Laranja cravo não é muito comum aqui no Cariri, mas em outras partes do Nordeste é usada essa palavra para falar sobre mexerica ou tangerina. Diante de tantas variedades, é importante saber que não existe a maneira mais correta e sim a mais adequada a cada contexto. Foi o que eu falei para você. Você não vai sair por aí escrevendo as coisas do jeito que você quer falar. Mas se você fala e o outro entende, o diálogo aconteceu. Então vejamos aí, né? Eu é que não posso nem pensar nisso. Quem me dera. Eu vou ter que estudar muito, até me formar numa universidade. Daí vou arrumar um trabalho que ajude as pessoas a viver melhor. Então, você entendeu o que ele está dizendo? Entendeu. Você entendeu exatamente. Aí é como uma pessoa, como um de vocês, quando iniciaram a escrever. Você escrevia do jeito que ouvia. Então, ele fala, ele escuta e ele fala. E aí, né, leva e o outro compreende. Então, existe o diálogo. Não é a forma mais certa, nem a forma mais errada. Mas, de acordo com o contexto que você está vivendo, que você está inserido, você vai fazendo as correções na escrita, mas a sua fala é tradicional, é original da nossa região. O Nordeste também é procurado pelo turismo. Além da variação linguística, que é riquíssima na nossa região, nós entendemos que essa variação foi herança dos nossos antepassados e nós não podemos modificar e precisamos respeitar. Assim mesmo, o Nordeste ele é rico no turismo. São diversos tipos de turismo e os turistas ele vêm de toda parte do mundo porque nossa região é atrativa. São praias naturais belíssimas, são muito sol, muito desejo de ir à praia que outros lugares não atraem. Então, por conta desse nosso calor, desse nosso tempo que oferece aqui esse desejo de um banho de praia, de um banho de piscina, então as praias são os pontos turísticos mais atrativos aqui na nossa região. São diversas praias, cada uma mais belas do que a outra, em diferentes estados, e atrativo para as pessoas de outros lugares. O litoral é o principal atrativo, né? As praias. Oferece milhares de quilômetros de praias tropicais, areias brancas e águas mornas,
muitas das quais ainda pouco explorada. Então, nós vemos aqui, né, diversas praias, belíssimas praias, onde há quilômetros de área de praia tropical e os turistas têm procurado o nosso espaço aqui, o nosso Nordeste, para diversão e para lazer. São 300 dias de sol por ano, ou seja, o ano tem 365 dias e em média 300 dias no Nordeste tem muito sol. O patrimônio histórico e cultural também é muito rico, evidenciando as cidades coloniais de São Luís e Olinda, considerados patrimônios históricos da humanidade. Então, estamos vendo aí, né, as riquezas históricas, as construções aí antigas, que também tem aquelas pessoas bem cultas, que são atraídas também não por diversão apenas na praia, mas por registrar esses lugares belíssimos, esses pontos turísticos, também encontrado aí em São Luís, em Olinda, também em Salvador, né, na Bahia tem bastante, falaremos à frente. Então, pontos turísticos, patrimônios históricos também são atraídos, né, pelo povo. Aqui em Juazeiro nós temos a estátua do Padre Cícero, nós temos o Museu do Padre Cícero, que são patrimônios históricos da cidade de Juazeiro. E Juazeiro tem sido riquíssimo em atrair turistas do Brasil todo, de vários lugares, né, por conta dessa tradição e dessa cultura religiosa. Então, são riquezas também interligadas ao turismo que enriquece e que fortalece a economia em nossa região. A cultura nordestina é atrativa à parte para o turismo, né? Em cada estado há danças e hábitos seculares preservados, né? Aqui no Nordeste, aqui no Juazeiro, aqui na região do Cariri, nós temos a quadrilha, que vai além das festas de São João. A quadrilha tem sido a cultura junina, ou seja, tirou o mês de junho para essa comemoração, né? Comemoração das festas juninas, que a maioria das vezes esse festival de quadrilha acontece de junho até julho, se apresentando em diversas partes das cidades e diversas cidades também diferentes. Então, esses festivais de quadrilha é muito comum, cada um de nós já presenciamos, né? São danças alegres, coloridas, onde exige cor, festa, música, movimento. Então, é cultura, é arte, é cultura local e é atraído, né, atrai pessoas de outros lugares também para presenciar. A capoeira que também encontramos muito aqui, característica da região Nordeste, né, herança dos escravos, praticada em sua excelência no estado da Bahia, mas aqui na nossa região, na nossa cidade, nós também encontramos grupos de capoeiristas, né, fazendo movimento de acordo com a música, né, com as particularidades de cada um, ok? Então, a cultura nordestina também é rica nesses movimentos. Outro grande destaque nacional e mundial é Fernando de Noronha. Com suas maravilhosas paisagens e seu mar cristalino, local que abriga os golfinhos salteadores conhecidos em todo o mundo. Então, Fernando de Noronha é uma ilha aqui na região Nordeste, né? E um paraíso aí, algo que é diferente no mundo inteiro, né? Então, atrai turismo de todos os lugares, né? Para ver, para nadar com os golfinhos, né? São pontos caríssimos também, mas é super lotado. No momento não estão, mas esses parques já estão voltando, né? Porque atrai pessoas do mundo inteiro. Tem pessoas que passam o ano inteiro pagando uma viagem de férias, uma viagem de uma semana para uma ilha dessa aqui no Nordeste, né? Então, paraísos, belezas e riquezas naturais que nós temos aqui. Destaca-se também o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, um complexo de dunas, rios, lagos e manguezais. Outro lugar belíssimo, outro paraíso em destaque
no Brasil e no mundo são os lençóis maranhenses, aqui no estado do Maranhão, na região nordestina. Na Bahia encontra-se a Costa do Sauípe, maior complexo turístico do Brasil, e o arquipélago de Abrolhos, que possui excelente área para mergulho livre. Então, você vê aí de cima as imagens belíssimas, as riquezas existentes aqui na região, né? Aqui na Bahia, na região nordeste, né? A Costa do Sauípe e o arquipélago dos Abrolhos. São pontos belíssimos que quem vê uma paisagem dessa e tem dinheiro, bota ali nos seus objetivos e vai conhecer de perto, porque vale a pena a viagem, um ponto atrativo, um ponto maravilhoso, onde lhe faz relaxar, onde lhe faz contemplar a beleza da criação de Deus nas nossas maravilhas naturais que temos, riquezas aqui no nosso Nordeste. Podemos citar ainda aqui no nosso Nordeste, né, além da variação linguística, além do turismo, ou seja, turismo eu quis destacar mais os pontos, né, naturais, de riquezas naturais que temos aqui em nossa região e às vezes não são percebidos, né? Achamos que moramos numa região pobre, numa região discriminada, numa região pior do que a outra, quando riquezas enormes, belezas naturais nós contemplamos aqui na nossa região. Além de tudo isso, nós precisamos falar das manifestações culturais. Aprendemos que o Nordeste foi resultado, né, da primeira colonização brasileira, onde teve como principais os índios que aqui viviam e os africanos, né, que vieram os negros escravos que vieram da África, além do branco, claro, que foi quem descobriu as nossas terras. Então, diante dessa mistura de pessoas, de povos, de costume e de cultura, herdamos também uma manifestação cultural variada. Podemos citar o folclore. E o que é o folclore? É a cultura popular da região, cultura popular de um povo. E essa cultura popular da região Nordeste é resultado dessa mistura, da miscigenação da cultura europeia, africana e indígena, certo? Então, esses costumes do povo, onde inclui a fala, o modo de viver, as crenças, né, as danças, as festas, tudo isso é folclore, porque é a junção de cultura, de costumes de cada povo. Danças e festas populares, né? Podemos citar algumas danças aí: maracatu, frevo, caboclinho, baião, forró pé de serra, coco, chachado e algumas festas populares como a missa do vaqueiro, a vaquejada e a Paixão de Cristo em Pernambuco. São elementos riquíssimos da cultura popular aqui na nossa região, certo? Então, além das danças, né, eu não conheço todas elas, mas o forró pé de serra, né, Renan? Renan é quem gosta do forró pé de serra. É bem conhecido, né? E essas outras festas aí, as festas, além das danças, as festas, e podemos citar aí um evento nacional grandiosíssimo que é a Paixão de Cristo. Na verdade, a Paixão de Cristo é representada no período da Páscoa no mundo inteiro. E no Brasil tem essa representação mais aproximada da realidade do sofrimento de Cristo e de tudo que aconteceu, feito em forma de teatro aqui como tradição na nossa região, no estado do Pernambuco. Ok? Compreendendo, gente, até aqui? Temos também os deliciosos pratos típicos da nossa culinária, né? Então, falando de Nordeste, falamos de comidas variadas, né? E a culinária nordestina há uma diversidade de pratos típicos, né? Claro, uma cultura que foi misturada, os europeus, os africanos e os índios, então tem um pouco da comida de cada um. Mas o que prevaleceu aqui foi mesmo forte a comida dos africanos e dos índios, que é a nossa raiz, é a nossa cultura, né? A feijoada, galinha cabidela, carne de sol com feijão verde e uma variedade de pratos feitos com milho, coco e mandioca. Então,
as comidas dos nossos antepassados, daquele povo que sofria lá, né, que eram os escravos, que eram os indígenas, que foram massacrados assim, pelos europeus, né, tendo que fazer o que eles mandavam. A partir das necessidades deles foram desenvolvendo variados pratos gostosos que nós fomos aperfeiçoando ao nosso paladar ao longo do tempo e utilizado a cada dia em nossa casa. Então, feijão, né, a feijoada aí, o feijão preto, herança dos escravos que não tinham o que comer, pegava o resto que ficava, né, dos animais, pé de porco, a orelha, misturava tudo com o feijão deles para temperar e daí surgiu a nossa feijoada, que é um prato típico, mas é um prato, né, chique. Quando você vai, o almoço hoje é feijoada, então você fica animado. Galinha cabidela, né, aquela galinha do sítio lá, feita com aquele molho bem grosso, então com cuscuz, macaxeira, aquela delícia lá. Carne de sol é a carne seca, de onde que veio a cultura, a tradição da carne seca. Ela seca todo aquele sangue, fica a carne seca no sal, conservando assim, porque os nossos ancestrais, nossos antepassados, eles não tinham geladeiras. Eu morei numa casa 17 anos sem energia elétrica. Eu não tinha geladeira na minha casa até os 17 anos. Então a carne precisava ser era salgada, e a partir que essa carne era salgada, o sal absorvia aquele líquidozinho que tem na carne e ela ficava seca. Então a carne de sol era tradicional porque os nordestinos viajavam de um lugar para outro, levavam sua carne e ela não apodrecia, não tinha geladeira, tanto guardava em casa como podia viajar sem precisar, né, de tanta preocupação em conservar essa carne. Ok? As lendas, assim como em outras partes do Brasil, são variadas. A região norte também é cheia de lendas, de tradições populares, e o Nordeste não é diferente, né? Tradição popular em que os fatos históricos são alterados pela imaginação do povo. Então, as lendas é algo que você não pode provar se foi verdade, se foi mentira, porque as pessoas contam, as pessoas alteram com a sua imaginação e aquilo vai passando de geração em geração e você não sabe ao certo o que aconteceu. Então, vemos aí o Saci Pererê, a Caipora, a Iara, né, o Boitatá, Curupira, lobisomem, né, todos esses aí, a lenda e as lendas que podemos citar. Então, gente, foi isso. Nossa aula de hoje está encerrando aqui. Espero que você tenha compreendido, tenha gostado e até a próxima aula. Beijos!